Olá pessoal, meu nome é Raul, eu sou professor assistente do Laboratório de Transdutores nesse semestre de 2020. Nessa videoaula a gente vai entender um pouquinho mais sobre o slew rate, que é uma das não idealidades presentes em amplificadores operacionais. Bom, primeiramente a gente vai ter aqui o nosso amplificador operacional ideal, que é o que a gente geralmente costuma utilizar para realizar a maioria dos cálculos em circuitos. Bom, a gente sabe que na verdade nenhum amplificador vai ser de fato ideal. Ele vai ter uma série de não idealidades presentes nele que vai limitar ele para algum tipo de circuito ou mesmo limitar a qualidade de processamento do seu sinal, etc. Bom, o nosso amplificador ideal ele é dado por essa figura aqui, onde a tensão de saída vai ser igual a um ganho, que eu estou representando aqui por A, multiplicado pela tensão diferencial aqui na entrada. E se ele for ideal, esse ganho é dito infinito, ou seja, A igual a infinito. Bom, primeira coisa aqui, a gente vai relembrar um pouquinho o nome das portas que a gente utiliza aqui no amplificador operacional. Esse V+, aqui, a gente vai chamar ele de entrada não inversora. O V- aqui será a entrada inversora. E o meu Vout vai ser a minha saída. O Vs+, ou Vcc+, vai ser a porta de alimentação positiva, e o Vs-, ou Vcc-, a alimentação negativa. Bom, então dessa forma, a nossa saída vai ser dada por um ganho multiplicado pela diferença entre a entrada não inversora e a entrada inversora. Bom, mas o que é o slew rate então? A tradução literal seria velocidade de varredura. De fato, ele é uma não idealidade, ou seja, ele é algo que acontece porque os componentes do amplificador operacional não são ideais, e ele vai corresponder à máxima variação possível no sinal de saída. Ou seja, eu não consigo variar o meu sinal de saída de maneira, por exemplo, imediata. Eu vou ter uma variação máxima que eu consigo ter na saída. Cada amplificador operacional ele vai possuir o seu valor de slew rate. Eu vou ter amplificadores um pouco mais lentos, amplificadores um pouco mais rápidos. E você pode encontrar esse valor dentro do datasheet do componente. A escolha do componente vai variar de acordo com as decisões de projeto. Se eu preciso processar um sinal mais rápido, com uma frequência maior, eu vou precisar de um amplificador operacional com provavelmente um slew rate maior. E ele provavelmente vai custar um pouco mais caro também. Então, tudo isso depende das escolhas de projeto. Nessa aula, eu não vou explicar exatamente o motivo do slew rate acontecer. Não vou explicar exatamente por que ele acontece. Vocês vão ver isso no decorrer do curso, especialmente o pessoal da eletrônica. No final do curso, vocês vão entender como é que um amplificador operacional ele é construído por dentro. E quando vocês entenderem isso, vocês vão entender por que essas não idealidades aparecem. Bom, no caso da nossa aula, experiência 3, a gente vai usar o LM741. Aqui eu peguei um recorte do datasheet do 741 produzido pela Texas Instruments. Geralmente, quase todos os 741 vão ter as mesmas características independente da fabricante, mas é importante você se atentar à fabricante. Bom, aqui no item 6 do datasheet, nas características elétricas, a gente vai ter um dos itens que é exatamente aqui o slew rate. Então, ele vai informar o parâmetro que foi medido, que foi o slew rate, as condições do teste, ou seja, esse teste ele foi feito a 25 graus Celsius em um circuito de ganho unitário, ou seja, a tensão de saída era igual à tensão de entrada. E o valor correspondente, que vai ser 0,5 volts por microsegundo. Atentem-se a essa unidade aqui de volts por microsegundo. Por que a gente geralmente utiliza microsegundos aqui? Porque as tensões de saída do amplificador operacional elas vão estar na escala de volts, na maioria das vezes. Então, eu posso transformar esse 0,5 volts por microsegundo por 500 kV por segundo. Mas dificilmente eu vou ter uma tensão tão elevada na saída. Geralmente eu tenho tensões próximas de volts. Então a gente geralmente vai observar o valor de slew rate com essa unidade aqui, volts por microsegundos. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de calcular,
Porque, por exemplo, quando a gente trabalha com frequência, a gente está trabalhando diretamente com segundos. Então eu não posso deixar esse microsegundo aqui. Eu tenho que transformar ele para 500 kV por segundo. Nos exemplos mais à frente, eu vou explicar. A gente vai ver exatamente como é que a gente usa essas unidades aqui. Bom, então no primeiro exemplo, eu vou pegar um buffer, que é o seguidor de tensão, ou seja, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada. O esquemático do circuito está apresentado aqui nessa figura. E ele é um circuito de ganho unitário, certo? Ou seja, o ganho dele é 1, porque Vout é igual a VI. Bom, vamos supor que eu queira processar um sinal quadrado aqui na entrada. Então, eu vou adicionar um sinal quadrado. Eu não vou colocar aqui as amplitudes, nem o período, que a ideia não é exatamente pegar os valores, mas sim a ideia do slew rate. Então, vamos supor que eu coloque aqui um sinal quadrado na minha entrada VI. O que eu espero observar na minha saída? Eu espero observar exatamente esse sinal quadrado. Mas nota que esse sinal quadrado ele tem uma variação de tensão extremamente elevada nas bordas aqui. Ou seja, ele está saindo, vamos supor aqui, de 0 para 5 em um instante de tempo muito curto. De fato, na minha saída do amplificador operacional, eu não vou ter esse sinal. Eu vou ter esse sinal, na verdade, distorcido. Então, ao invés de ele variar de maneira imediata aqui na borda, ele vai variar numa taxa máxima. Essa taxa máxima, tanto na subida quanto na descida, é o que a gente chama de slew rate. Ou seja, para o 741, essa rampa de subida ela vai ter exatamente 0,5 volts por microsegundo. Então vamos ver um exemplo aqui que a gente consiga calcular alguns parâmetros baseados no slew rate. Por exemplo, aqui o exemplo 1. Calcule a frequência necessária para que uma onda quadrada de 5 volts aplicada à entrada de um buffer produza uma onda triangular na saída, dado que o slew rate do AMPOP é de 0,5 volts por microsegundo. Bom, então a informação que eu tenho é que meu slew rate vai ser de 0,5 volts por microsegundo. Então, quanto tempo eu levaria, quanto tempo esse buffer ele levaria para sair de 0 volts, por exemplo, até 5 volts? No caso aqui ele especifica uma onda quadrada de 5 volts. Então eu vou sair de 0 e até 5. Bom, eu posso fazer uma regra de 3. Se ele leva 0,5 volts, se ele faz 0,5 volts em 1 microsegundo, 5 volts ele vai fazer em x segundos. Dessa forma, realizando a regra de 3 aqui, eu tenho que meu x vai ser 10 microsegundos. Ou seja, ele vai demorar 10 microsegundos para sair de 0 e até 5 volts. Então, aqui eu tenho minha onda quadrada, só para exemplificar. Então, eu vou atingir até 5 volts, vou sair de 0, vou atingir até 5, e eu quero produzir uma onda triangular, ou seja, eu quero que ele comece a subir aqui, e quando ele atingir esse ponto, ele comece a descer de forma que ele fique triangularizado. Eu vou considerar aqui dois tempos, o T1 e o T2. O T1 é o tempo da onda quadrada em alta e o T2 é o tempo da onda quadrada em baixa. Se eu somar o T1 com o T2, eu tenho o período da onda, porque ela começa a se repetir. Então, o período é sempre que a onda começa a se repetir. Bom, como eu quero uma onda triangular, eu quero que ela suba e desça, continue subindo e descendo, eu vou adotar T1 igual a T2. Por quê? Porque o slew rate ele independe se a tensão está subindo ou descendo. Na maioria dos amplificadores operacionais, o slew rate de subida e de descida é o mesmo. Portanto, eu vou considerar que o meu T1 vai ser igual ao meu T2. Então aqui eu tenho que o período é a soma dos dois e eu estou considerando que o T1 é igual ao T2. Bom, se eu calculei aqui que eu vou levar 10 microsegundos para subir de 0 a 5 volts, eu vou considerar que esse T1 aqui vai ser exatamente meus 10 microsegundos. Por quê? Porque dessa forma eu vou subir e quando eu chegar exatamente nesse ponto, eu vou começar a descer, que é uma das condições para eu fazer uma onda triangular aqui. Então, considerando T1 igual a 10 microsegundos, eu tenho que o T2 também vai ser 10 microsegundos. Por quê? Porque um vai ser igual ao outro. Dessa forma, o meu período vai ser 10 mais 10, que vai ser igual a 20 microsegundos. Bom, a frequência ela é o inverso do período. Então, simplesmente utilizando f igual a 1 sobre 20 microsegundos,
eu tenho que minha frequência vai ser de 0,5 MHz ou de 500 kHz, certo? Então, a frequência necessária para que essa onda quadrada de 5 volts aplicada à entrada produza uma onda exatamente triangular na saída é de 500 kHz. Vamos realizar esse experimento aqui no simulador do LT-Spice para entender um pouquinho mais como ficaria minha entrada e minha saída. Bom, vamos realizar então a simulação do caso do buffer com onda quadrada que a gente acabou de calcular. Eu vou aqui no LT-Spice, vou abrir um novo esquemático, vou começar adicionando o amplificador operacional. Bom, nesse caso desse exemplo, eu não vou utilizar o amplificador operacional com todas as características dele. Eu poderia aqui importar o LM741 e simular com ele. Por que eu não vou fazer isso? Porque quando a gente importa um modelo real de um amplificador, ele vai vir com todas as não idealidades. Como a nossa ideia aqui é simular exatamente a não idealidade do slew rate, eu vou pegar o amplificador ideal, que vai ser esse Universal Op Amp 2, e vou adicionar apenas a não idealidade do slew rate e deixar todo o resto ideal. Assim a gente consegue ver exatamente o que o slew rate faz e não as outras não idealidades que estão presentes nele. Então vou vir aqui em Universal Op Amp 2 e vou adicionar ele ao meu circuito. Clicando com o botão direito aqui sobre esse componente, vai abrir a janelinha e aqui no valor 2 eu tenho algumas características e uma delas é o slew. Esse slew aqui é exatamente o slew rate. Esse valor 10 MB aqui, ele está colocado porque como esse é o componente ideal, eles colocam o slew rate o mais alto possível. Nesse caso, eu vou colocar o valor do 741. Esse slew aqui, ele está em unidades de medida internacional. Então ele vai ser volts por segundo e não volts por microsegundo. Então eu vou colocar aqui 500K. Então agora, esse amplificador operacional, ele é ideal, apenas no slew rate ele vai ter o valor do 741. Para a gente observar exatamente qual que é a característica do slew rate nessa saída. Então eu vou construir aqui o meu buffer, vou ligar a minha saída, a minha entrada inversora, vou adicionar a minha tensão de alimentação, então vou colocar duas fontes aqui, que vão ser minhas fontes de alimentação, e uma fonte aqui, que vai ser minha fonte do sinal. Então vou unir as duas fontes de alimentação e referenciar o centro aqui ao terra. Certo? De forma que no polo positivo aqui eu vou ter mais VCC e no polo negativo aqui eu vou ter menos VCC. O VCC eu vou definir como 12 volts e 12 volts. Então aqui eu tenho mais 12 e aqui eu tenho menos 12. Vou colocar um label de mais VCC aqui em V1 e vou adicionar um outro label de menos VCC aqui em menos 12. Então dessa forma, meu amplificador operacional ele já está alimentado. Vou adicionar aqui o terra na fonte do sinal e vou conectar o meu sinal à entrada não inversora. Bom, clicando no botão direito, vindo em Advanced, eu vou gerar aquele meu sinal quadrado que eu defini lá como parte do problema. Então eu vou vir aqui em Pulse, o valor inicial dele vai ser de 0 volts, o valor dele ligado vai ser de 5 volts, eu não quero adicionar nenhum delay, e o tempo de subida e o tempo de descida eu vou colocar extremamente baixos. Por quê? Porque idealmente ele nunca pode ser zero, né? Nenhum sinal consegue variar em um instante zero. Mas se eu colocar um instante muito grande, eu já vou ter uma distorção do sinal na própria geração do sinal. E eu não quero isso, eu quero tentar criar um sinal mais real possível. Então eu vou colocar aqui 0.001 microsegundos, tanto na subida quanto na descida. Isso aqui vai me gerar praticamente um sinal
um sinal ideal, porque o tempo de subida e descida vai ser muito pequeno. Então, o tempo que ele vai permanecer ligado foi aquele tempo, ou seja, permanecer em alta, vai ser aquele tempo que a gente calculou, que é de 10 micro, e o período dele vai ser de 20 micro. O número de ciclos aqui, eu vou deixar em branco para a gente calcular, para ele rodar durante toda a simulação. Então aqui eu já criei e vou clicar aqui para simular, ok? E o stop time aqui, como eu estou usando um período de 20 microsegundos, eu posso colocar um stop time eu quero, por exemplo, calcular 5 períodos. Posso colocar aqui 100 micro, para calcular 5 períodos, ok? Dando OK, ele já vai simular aqui, e agora eu consigo ver meu sinal de entrada, ou seja, ele tem o período de 20 micro, como a gente calculou, ele permanece 10 micro em alta, 10 micro em baixa, 10 micro em alta, 10 micro em baixa, etc. Note que ele sobe numa taxa muito rápida, porque a gente definiu que o tempo de subida e descida era praticamente instantâneo. Então, observando agora a saída do meu amplificador, a gente tem exatamente um sinal triangular gerado a partir desse sinal quadrado. Bom, como é que a gente pode calcular aqui o slew rate? Claro que a gente definiu e a gente sabe que é exatamente 500, mas e no caso prático, como é que eu poderia calcular se eu não soubesse? Eu posso clicar aqui sobre o nó VNN01, que é o meu Vout, e eu vou abrir aqui essa caixinha de cursores. Então, se eu passar o mouse aqui no meio, ó, ele vai abrir bem no meio aqui um cursor. Esse cursor 1. E se eu clicar mais uma vez, ele vai adicionar um cursor 2. Quando eu posiciono esse cursor do sinal, ele vai me dar exatamente os valores correspondentes a esse ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cursor, vou pegar o cursor 2 e vou colocar ele logo acima do cursor 1, ou seja, um instantezinho de tempo depois. Com isso, eu consigo calcular essa inclinação da reta. Por quê? Porque eu vou olhar aqui, ó, na caixinha que abriu, que passados aproximadamente 1 microsegundo, ou seja, a diferença do cursor 2 para o cursor 1, ou seja, o cursor 2 está 1 microsegundo à frente do cursor 1, a diferença de tensão entre os dois é de aproximadamente 540 milivolts, ou seja, 0,5 volts. Ou seja, passou 1 microsegundo, a tensão subiu 0,5 volts. Nesse slope aqui, ele já calcula exatamente essa relação, ou seja, 500 mil aqui no caso. Por quê? Porque aqui está em volts por segundo. Então aqui é 498 mil volts por segundo, ou aproximadamente 500 kV por segundo, que foi exatamente o slew rate que a gente definiu ali no nosso amplificador operacional. Então aqui a gente consegue ver muito claramente o efeito do slew rate. Note que pelo cálculo Vout, a tensão de saída, no caso do buffer, ela deveria ser exatamente igual à tensão de entrada, ou seja, a saída deveria ter exatamente um sinal quadrado. Mas nesse caso, como a gente definiu o slew rate, esse sinal ele foi distorcido por essa variação máxima. O que eu vou fazer agora é exatamente voltar à condição ideal. Então, ao invés de ser 500K aqui, eu vou voltar ao 10 MB para a gente ver o que acontece. Ou seja, agora eu vou estar trabalhando com um amplificador operacional praticamente ideal. Por quê? Porque eu ampliei meu slew rate para praticamente infinito, eu botei um valor muito alto. Então, quando eu rodar a simulação, olha o que acontece. O sinal fica praticamente quadrado. Claro que aqui tem uma distorção mínima aqui, porque o slew rate ele ainda não é infinito, né? A gente pode colocar, tentar aumentar ainda, botar 1000 MB e tentar rodar. Ó, quanto maior o slew rate, mais próximo vai ficando a onda quadrada, certo? Ou seja, mais próximo vai ficando o Vout em relação a Vin. Então, idealmente, o meu slew rate aqui deveria ser infinito. Quando ele é infinito, eu posso garantir que meu Vout aqui vai ser igual ao meu Vin, dado que todas as outras condições do amplificador sejam satisfeitas, né, e sejam ideais. Bom, quando a gente está trabalhando com equações de onda quadrada,
é muito fácil entender o que acontece porque a variação ela vai ser muito súbita. Então o slew rate ele vai estar muito presente. Mas quando a gente está trabalhando com outros tipos de onda, tipo a onda senoidal, que tem uma variação dependente do tempo, ou seja, a taxa de variação dela não é constante, a gente vai ver esse efeito um pouquinho diferente. Então, existe uma equação do slew rate, a equação geral do slew rate, que a gente pode utilizar para qualquer tipo de onda. Essa equação me diz que o slew rate ele vai ser a máxima derivada do meu sinal de saída. A derivada aqui, ela me diz uma taxa de atualização, ou seja, é uma tensão por um tempo, e eu quero saber o valor máximo dessa derivada. Se você não aprendeu derivada ainda, não fez cálculo 1, eu aconselho que você ou veja um pouco do conceito de derivada em outros vídeos no YouTube, inclusive tem o canal do professor Walter, que publicou todo um mini curso sobre integral e derivada partindo de conceitos do ensino médio. Eu aconselho que vocês vejam. Mas essa derivada aqui me dá exatamente a taxa de variação do meu sinal de saída no tempo. Ou seja, quanto o meu sinal de saída varia em determinado tempo. Bom, para o caso do buffer, como o meu Vout é igual ao meu VI, eu vou ter que o meu slew rate vai ser o máximo do módulo da derivada de VI em relação ao tempo. Assim como, no caso de um amplificador inversor ou não inversor, eu vou ter que meu slew rate vai ser o máximo do módulo da derivada do ganho desse amplificador vezes meu sinal de entrada no determinado tempo. Em outros circuitos, que não seja aqui o caso do buffer ou amplificador inversor ou não inversor, a gente deve achar a função de transferência, ou seja, a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada do meu sistema, e calcular então essa derivada baseada nessa relação de transferência, nessa função de transferência. O que a gente deve lembrar é que o slew rate ele sempre é observado na saída do amplificador operacional. Então a gente não pode calcular ele diretamente sobre o VI. Sempre se atente que a tensão de saída do amplificador operacional é que vai ditar o slew rate. Então aqui a gente vai fazer um cálculo de uma onda senoidal de amplitude A e frequência F para o buffer. Então eu tenho aqui minha tensão de entrada aqui vai ser a amplitude, né, do meu sinal, no caso aqui eu vou deixar como A, vezes o seno de 2πft. Então a frequência aqui eu também deixei como F, eu não substituí nenhum valor. Então vamos considerar um buffer e calcular a relação máxima entre a amplitude e a frequência no caso do LM741, caso que está escrito errado, mas no LM741 que a gente viu no datasheet exatamente o valor do slew rate. Bom, então eu tenho aqui a minha equação do slew rate, que é o máximo do módulo da derivada de Vout sobre dt. Substituindo Vout por VI, como é um buffer, a tensão de saída é igual a de entrada. Eu vou ter exatamente a derivada, o máximo do módulo da derivada de A vezes o seno de 2πft. Realizando essa derivada, novamente, se você não aprendeu derivada ainda, não tem nenhum problema, você vai aprender isso no decorrer do curso, mas essa derivada aqui ficará A vezes 2πf vezes o cosseno de 2πft. No caso aqui, eu quero o máximo do módulo desse valor. Bom, qual que é o máximo do módulo desse valor aqui? Bom, esse cosseno aqui, ele vai variar entre menos 1 e 1. Como eu quero o módulo, tanto faz eu utilizar o cosseno como menos 1 ou 1, desde que ele seja exatamente igual a menos 1 ou 1, que é o máximo dele. Então, quando esse cosseno for máximo, esse resultado aqui vai ser máximo, certo? Por isso, eu simplesmente posso cortar o cosseno aqui ou substituir o cosseno por 1. Então, eu vou ter o módulo de A vezes 2πf. Então, meu slew rate vai ser igual a A vezes 2πf. Bom, considerando que o 741 tem 0,5 volts por microsegundo, eu vou substituir esse volts por microsegundo por kilovolts por segundo. Por quê? Porque o meu F aqui está em hertz e a unidade de hertz é segundo. Então, eu não posso deixar microsegundo aqui e segundo aqui. Eu tenho que sempre igualar as minhas unidades para não acontecer nenhum problema. Então, eu substituo aqui por 500 volts por segundo. Então, a minha amplitude máxima vai ser igual a 500K
dividido por 2πf. Da mesma forma, a minha frequência máxima vai ser igual a 500k dividido por 2πa. Isso me diz que, dependendo da amplitude, eu vou ter uma frequência diferente, uma frequência máxima diferente, e dependendo da frequência máxima, eu vou ter uma amplitude máxima diferente. Então, geralmente a gente define que meu sinal, por exemplo, vai operar até a frequência de tantos hertz, e daí depois eu calculo qual a amplitude máxima que eu posso ter para que não distorça meu sinal por causa do slew rate. Então aqui eu tenho duas variáveis que eu posso alterar. Então, se eu aumento minha amplitude, eu tenho que diminuir minha frequência. Se eu aumento minha frequência, eu tenho que diminuir minha amplitude. Bom, vamos fazer um exemplo 2 aqui para tentar entender um pouquinho melhor. A gente tem que um amplificador inversor, ele foi projetado para operar com sinal de entrada senoidal na faixa de -2 a 2 volts. Considerando que o sinal de saída deverá possuir entre -20 e 20 volts, e que um LM741 foi escolhido como componente para esse projeto, desenhe o esquemático do circuito e calcule a frequência máxima de operação sem que ocorra distorção por slew rate. Ou seja, eu vou desenhar um circuito que ele vai ter um sinal de entrada senoidal, e esse sinal de entrada senoidal vai ter amplitude de 2, ou seja, ele vai variar de -2 volts até 2 volts, e eu quero que na saída, esse mesmo sinal ele varie entre -20 e 20 volts. Dessa forma, eu vou ter que multiplicar o meu sinal de entrada por 10, ou seja, porque se eu multiplico de -2 a 2 por 10, eu vou ter de -20 a 20. Então, o módulo do meu ganho vai ser igual a 10. Como ele é um amplificador inversor, eu vou ter que o meu ganho vai ser -10, porque ele vai inverter o sinal. Dessa forma, eu posso pegar aqui o esquemático do amplificador inversor, que vocês já devem ter visto, e a gente sabe que o ganho é dado pela proporção entre RF e RIN. Então, o meu ganho ele é igual a menos RF sobre RIN. Como o meu ganho vai ser -10, eu tenho que -10 vai ser igual a menos RF sobre RIN, ou RF sobre RIN é igual a 10. Agora eu preciso definir um dos valores de resistor e eu encontro outro. Escolher esse valor de resistor depende muito do projetista e da experiência dele, tanto com os componentes que ele está utilizando, quanto com o circuito que vai fornecer esse VIN. Enfim, são uma série de fatores que vão alterar a escolha de RF e RIN, e isso depende muito da experiência do projetista. No caso aqui, eu vou utilizar dois valores bem padrão, que vai ser 10K para RF, e se eu escolho 10K para RF, consequentemente, meu RIN tem que ser igual a 1K, para manter essa proporção de 10, que vai me dar o ganho. Certo, agora que a gente já calculou, já desenhou o circuito e já calculou aqui os valores de resistores, tudo certinho, a gente vai calcular exatamente qual que vai ser o meu limite de frequência para que o meu Vout aqui ele não tenha nenhuma distorção por slew rate. Então, eu vou pegar aqui que meu Vout vai ser igual ao ganho vezes o VI. Eu sei que meu ganho é -10, então o meu Vout é -10 vezes VI. Certo? Dessa forma, eu tenho meu VI, que eu peguei aqui do meu problema, que vai ser uma onda senoidal, com a faixa de -2 volts a 2 volts, ou seja, amplitude 2, valor de pico 2. Então aqui tem uma amplitude 2 vezes um seno de 2πft. Note que eu quero saber exatamente qual é a frequência máxima que eu vou poder operar nesse circuito. Dessa forma, substituindo aqui o meu VI nessa equação de Vout, eu tenho que meu Vout vai ser igual a -20 vezes o seno de 2πft. Voltando à equação do slew rate, que eu quero saber o valor máximo do módulo da derivada da tensão de saída no tempo, eu vou substituir aqui o meu Vout, que eu acabei de definir. Então, o meu slew rate vai ser igual ao máximo do módulo da derivada de -20 seno de 2πft em relação ao tempo. Novamente, se você não viu derivada ainda, você verá no decorrer do curso, então não precisa se preocupar. Bom, então, de fato, o meu slew rate aqui vai ser igual ao máximo do módulo de -20 vezes 2πf vezes o cosseno de 2πft.
Novamente, esse valor aqui será máximo quando esse cosseno for igual a menos 1 ou 1. Por que menos 1 ou 1? Porque tem um módulo aqui, então tanto faz eu pegar ele valor positivo ou negativo, desde que ele seja máximo. Então o cosseno aqui vai valer menos 1 ou 1. Dessa forma eu vou ter o módulo de menos 20 vezes 2πf. Tirando o módulo aqui, eu vou tirar o sinal, né, deixar o sinal positivo. Então o meu slew rate vai ser igual a 20 vezes 2πf ou 40 vezes πf. Certo? Então está aqui o slew rate, 40 vezes πf. Bom, isolando a frequência, eu tenho que a frequência vai ser igual ao slew rate dividido por 40π. No caso do 741, que foi a escolha para o projeto, ele vai ter 0,5 volts por microsegundo. Então, minha frequência vai ser igual a 0,5 volts por microsegundo dividido por 40π. Nota aqui, de novo, o micro aqui ele tem que ser convertido. Tem que tomar muito cuidado com esse micro para não calcular a frequência aqui errada, certo? Então, aqui eu vou ter que a minha frequência vai ser igual a 3,97 kHz ou aproximadamente 4 kHz. Vamos realizar também esse circuito no simulador para ver exatamente como ele vai operar nessa condição de 4 kHz aqui. E se eu aumentar, por exemplo, se eu dobrar a frequência, o que vai acontecer com o meu sinal? Bom, voltando aqui ao LTSpice, eu vou fechar aqui a janela de simulação que a gente realizou no caso do buffer. Vou ampliar aqui meu esquemático. Vou voltar o slew rate para aquele valor de 500K, que é o valor do 741, ok? Então esse valor aqui é o valor do 741. E eu vou alterar meu circuito aqui para o circuito novo que a gente desenvolveu, que a gente calculou. Então eu vou, através do delete, deletar aqui os fios que a gente já adicionou. Vou deletar essa fonte também. Essas fontes aqui eu vou deixar. E essa variável de simulação eu vou deixar também. Bom, eu vou adicionar aqui os resistores do meu amplificador inversor. Certo? Então eu vou fazer aqui a junção da realimentação. Vou adicionar o terra aqui no mais. Lembrando que isso aqui faz parte do esquemático do amplificador inversor, certo? Vou definir o valor de R1 aqui como 10K, como a gente definiu. Na verdade aqui eu vou até mudar o R1, vai ficar mais fácil. Que esse aqui vai ser o RF, né? E esse aqui vai ser o meu RIN. E esse valor aqui vai ser de 1K. Assim eu tenho o ganho de 10. Né? RF sobre RIN igual a 10, como é o inversor, menos 10. Vou adicionar aqui a fonte de tensão, que vai ser meu sinal. Vou referenciar essa fonte ao terra. Ok. Fazer a união aqui dos fios. E vou definir essa fonte aqui no Advanced como um seno. Bom, DC offset é 0, a amplitude do sinal é 2 e a frequência do sinal que a gente calculou lá era de 4 kg. Ou seja, a cada 4 kHz, 4 kHz seria minha frequência máxima de operação até que começasse a ocorrer o slew rate. A gente vai observar exatamente isso, por que vai ser 4 e como calcular isso ali no circuito. Então, vou botar aqui 4 kg, na verdade é 3,97, mas eu vou aproximar para 4. Tá? Então, eu criei meu seno aqui. Então, amplitude 2, frequência 4. Eu vou clicar com o botão direito aqui na simulação para alterar a minha constante de tempo. Como eu tenho 4K aqui, ou seja, minha frequência é 4K, eu vou botar um stop time aqui. Deixa eu ver. O período aqui vai ser 1 sobre 4, dá 0,25 milissegundos. Eu vou botar 1 milissegundo para ver 4 períodos. Okay? E vou simular. Então, vou ver aqui meu sinal de entrada dos 4 períodos. E eu vou ver aqui meu sinal de saída. Bom, note uma coisa. O meu sinal de saída está totalmente distorcido. Por quê? Porque ele está batendo no máximo aqui. Por que ele está batendo nesse máximo de 12 e menos 12?
Porque eu defini aqui minha alimentação como 12 menos 12. E lembra que no meu problema, eu tinha que meu sinal de saída ele deveria ser entre mais 20 e menos 20. O meu sinal de saída está ultrapassando o limite da minha fonte de tensão, da fonte que eu defini aqui. Dessa forma, eu vou chegar no máximo de 12, que é o valor que eu alimentei o circuito. Então eu vou alterar aqui o meu circuito para 22 de máxima e 22 de mínima. Então agora ele vai de mais 22 a menos 22. Esse valor 22 aqui é o valor máximo que o LM741 suporta. No caso, a gente está usando o amplificador ideal aqui, mas se você pegar o datasheet do LM741, você vai ver que o valor máximo de alimentação dele é de 22 volts, de mais ou menos 22 volts, né? Então a gente está operando já no limite do amplificador. Então, rodando aqui de novo, agora sim, a gente vai ter o nosso sinal completo. Perceba que eu não vejo nenhuma modificação no meu sinal. Ele está invertido, né? Ou seja, onde era o vale negativo agora virou positivo, mas ele continua sendo uma senoide praticamente perfeita, né? Mas por que eu digo que eu atingi o meu limite de slew rate? Bom, eu vou pegar aqui o valor muito próximo de zero, que é onde o seno ele tem a maior taxa de variação. Então, pode ver que aqui ele começa a variar menos, e quando ele está exatamente aqui no zero, ele está com a máxima taxa de variação dele. E vamos calcular qual que está a máxima taxa de variação aqui no nosso sinal de saída. Então, eu vou pegar uma lupa, eu vou aproximar aqui essa região próxima do zero, vou ativar meus cursores clicando sobre o sinal que eu quero adicionar ao cursor, vou adicionar 2 cursores, e vou adicionar esses cursores muito próximos do zero, muito próximos mesmo. Aqui, ó. E nota aqui, na janelinha, que eu estou variando. Vou até mudar aqui para ficar exatamente 1 microsegundo de variação. Aqui, ó. Aqui, 1 microsegundo de variação. Eu estou variando 500 volts, 500 milivolts, ou seja, 0,5 volts, em 1 microsegundo. Ou seja, a minha saída está no limite de operação do meu amplificador operacional. É por isso que a gente já atingiu o limite de slew rate. Vamos supor agora que eu queira aumentar minha frequência. Então, ao invés de 4K, eu vou colocar 8K. Okay? Então, eu vou dobrar a frequência. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso sinal de saída? Observe agora que meu sinal de saída está completamente distorcido. Ele não tem mais a cara de um seno, ele parece basicamente uma onda triangular. Se eu vier aqui e calcular a taxa de inclinação dessa onda, vou ativar aqui os 2 cursores, botar o cursor 1 aqui bem próximo do zero e o cursor 2 também. Ó, eu vou ver que essa taxa aqui, ó, de variação, esse slope, ele está praticamente cravado em 500 kV por segundo, 500 mil volts por segundo. Então, isso vale para todo o meu sinal, porque ele virou um sinal triangular, certo? Bom, e se eu tivesse, na verdade, uma frequência que não fosse o dobro, fosse, por exemplo, 1 kHz a mais? Bom, vamos simular aqui para dar uma olhada. Observa, novamente, que a gente já percebe a distorção do sinal. Esse sinal está com uma rampa de subida praticamente constante. O sinal já está completamente distorcido. Então, 1 kHz a mais já está distorcendo completamente o meu sinal. Se eu botar aqui 4.5 kHz, ou seja, apenas 500 Hz a mais, já começa a ficar um pouco mais difícil de observar a distorção, mas ela existe. A gente percebe que ele está variando numa taxa constante aqui, e ele deveria estar variando mais rápido, né? Ele deveria estar com uma taxa um pouquinho mais rápida de variação aqui. E ele está cravado no 500 kV por segundo, por quê? Porque é o limite do amplificador operacional. Então, com essa simulação simples, a gente consegue observar esse efeito de distorção em cima do sinal. Nota que aqui eu ainda continuo conseguindo chegar a 20 volts, mas vamos supor que a gente amplie aqui nossa frequência de maneira muito grande. Vou botar, por exemplo, 20 kV, que é kHz, e vou alterar aqui para 0.5 mili, porque 20 vai dar muitos períodos. Observa que tá, tudo bem, aqui a gente tem um efeito transitório, né, porque o circuito começou em zero, ele demora, mas observa agora, eu quero mostrar para vocês,
Aqui a frequência está tão alta, o sinal está completamente triangular, mas a frequência está tão alta que eu nem consigo mais chegar em 20 volts. Porque antes de chegar em 20, meu sinal de entrada já começa a descer e o sinal de saída vai começar a descer também. Então a distorção não é apenas no formato da onda, ela distorce inclusive a amplitude. Então o meu ganho aqui, que deveria ser 20, não está sendo 20. Está sendo um ganho de aproximadamente 3 aí, estou chegando no máximo a 6. Então, se eu mexo na frequência, eu altero completamente a amplitude que eu posso trabalhar no meu sinal. Então, essa é uma das não idealidades, né, dos amplificadores operacionais. Existem diversas outras que vocês vão aprender no decorrer do curso, mas aqui, para o caso da disciplina de transdutores, essa não idealidade ela já consegue abrir aí a janela para mostrar que nem tudo no mundo real vai ser perfeito. Então a gente vai sempre ter limites de operação, a gente vai sempre ter que escolher o componente certo para o nosso trabalho, e isso no aspecto de transdutores ainda é muito importante, porque você vai ter que escolher, por exemplo, um sensor que se adeque às especificações do seu projeto. Então eu vou ter um sensor de temperatura que vai operar de maneira muito boa entre, sei lá, 0 e 100 graus. Eu vou ter outro sensor que vai funcionar melhor para temperaturas mais altas, outro sensor que vai ser melhor para temperaturas mais baixas. Se eu pegar um sensor ideal, ele vai funcionar em qualquer temperatura, mas esse sensor ideal ele não existe. Então, quando você está desenvolvendo um projeto, você tem que ficar sempre atento às especificações desse projeto e se os componentes que você está escolhendo, eles se adequam a essa especificação. Ou seja, se o amplificador operacional que eu escolhi, ele consegue trabalhar nessa faixa de frequência, ele consegue trabalhar nessa faixa de tensão, e, e se ele tem uma determinada folga em relação a isso. Essa videoaula foi basicamente uma introdução ao problema do slew rate. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu fico aberto a qualquer tipo de dúvida. Vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou entrar em contato comigo através das aulas síncronas. Mas espero também que vocês consigam realizar as experiências, a experiência no laboratório 3. E relembrando que no laboratório 3 vocês não vão utilizar esse amplificador ideal modificado. Vocês vão utilizar diretamente o 741 para já se ambientar aí a uma simulação um pouco mais realista. Bom, é isso, pessoal.